De caçadores de Oni atingindo seu potencial máximo, a transformações de Oni que vão simplesmente explodir a sua mente. Essas são todas as 18 formas finais de Demon Slayer. E vamos começar com Tanjiro, que possui uma das formas finais mais absurdamente poderosas da história. Durante a luta final, Muzan transferiu um pouco de seu sangue para Tanjiro, o que transformou o garoto em um novo rei de Onis. Veja bem, nessa forma, Tanjiro se torna quase indestrutível, e até cresce presas e tentáculos. Mas o mais importante, ele se torna imune à luz do sol, o que o torna literalmente imbatível. Além disso, ele também ganha algumas habilidades estranhas, como criar enormes bolas de energias apenas gritando, o que é legal, eu acho. De qualquer forma, os caçadores de Oni restantes tentaram lutar contra ele, mas suas espadas Nichirin e habilidades foram inúteis. O único motivo dos caçadores vencerem no final foi porque Kanao e Nekuzo conseguiram trazer de volta a razão. No final da luta, ficou claro que essa versão de Tanjiro superava Muzan em termos de força, com o próprio Muzan o chamando de a criatura superior, Nezuko Kamado. Nezuko pode ser o personagem mais jovem a atingir a forma final em Demon Slayer, mas não se engane, porque a forma dele é insana. Apesar de inicialmente ser um Oni fraco, Nezuko rapidamente aprende a lutar ao lado de Tanjiro, enquanto eles enfrentam Onis cada vez mais fortes. Suas garras e presas são suas maiores armas no começo, mas quando desperta sua arte demoníaca de sangue, ela instantaneamente torna-se muito mais poderosa. Com essa nova habilidade, ela é capaz de incendiar o próprio sangue, queimando Onis sem causar nenhum mal aos humanos no processo, criando uma arma ofensiva incrível que não coloca seus aliados em risco. Mais tarde, durante o arco do Distrito do Entretenimento, Nezuko desperta sua forma final, na qual envelhece até sua fase adulta em questão de segundos, enquanto um chifre cresce em sua testa. Além disso, ela desenvolve garras afiadas, presas, e ganha um enorme aumento de velocidade, força e resistência. Sua alma demoníaca de sangue também é potencializada, permitindo que o fogo criado de seu sangue queime até mesmo os Onis mais fortes com pouco esforço. Embora Nezuko mude fisicamente de novo durante a série, ela desperta outra habilidade ridiculamente forte durante o arco da Vila dos Ferreiros. Especialmente, ela se torna a primeira Oni a superar a luz do sol. Só isso já dá a ela uma vantagem sobre todos os outros Onis existentes. Ainda restam 16 formas finais para cobrir, e vamos continuar com Mushiro. Mushiro é o Hashina da névoa e um dos personagens mais rápidos de toda a série. Seu estilo de respiração é a respiração da névoa, que permite que ele se mova rapidamente e desfera golpes fatais, cercando seus inimigos com uma nuvem de névoa. Mushiro é o segundo personagem da série a despertar sua marca de caçador, que assume a forma de nuvens em seu rosto, principalmente ao redor da boca. Com essa melhoria, ele é capaz de mudar rapidamente sua velocidade de movimento, usando sua forma final de respiração da névoa obscurecedora, para confundir seus inimigos com mudanças de ritmo selvagens. E embora a marca seja o que lhe dá enormes aumentos em suas habilidades físicas, ele também aprende a acessar o mundo transparente durante sua batalha final contra Kokushibo. Essa habilidade permite que o usuário enxergue através do inimigo, percebendo mudanças na temperatura do corpo e nos músculos, para facilmente prever o que o adversário vai fazer em seguida. Mushiro usa isso a seu favor na luta contra a Lua Superior 1, e mesmo não saindo vivo, ainda consegue causar um enorme estrago em Kokushibo durante a batalha. Doma ocupava a posição da Lua Superior 2 entre as 12 luas demoníacas, e ele era um Oni bastante estranho. Em certo momento, Doma chegou a criar o seu próprio culto entre humanos, que o adoravam como um deus, apesar de sua força insana. Nós só o vemos realmente agir bem mais tarde, no arco do Castelo Infinito, quando lutou contra Inosuke, Shinobu e Kanao. Durante essa batalha, vimos o quão poderoso Doma era, já que ele praticamente brincava com Shinobu durante a batalha. Além da sua força e velocidade, Doma também mostrou grande capacidade de adaptação, sendo capaz de anular o veneno de Shinobu em questão de segundos. Mas o que o tornava realmente assustador era sua arte demoníaca de sangue, a criocinese, que lhe permitia criar gelo e neve a partir da sua própria carne e sangue. Embora sua arte demoníaca fosse mortal de muitas maneiras, um efeito colateral curioso era que ele impedia seus oponentes de despertarem suas marcas de caçador de Oni, já que a temperatura ao redor ficava extremamente baixa. Além disso, ele usava essa técnica para realizar seu ataque supremo, criando uma enorme estátua de Bodhisattva sobre a qual se escondia, usando-a para expelir um ar congelante. Sinceramente, a forma final de Doma era tão absurda, se não fosse pelo plano brilhante de sacrifício de Shinobu, não vejo como qualquer caçador poderia derrotá-lo em uma luta justa. Shinobu Kocho. Shinobu é sem dúvida a mais inteligente dos Hashira, possuindo a mente afiada que compensa sua falta de força física.
Durante as lutas, ela empunha uma espada Nichirin semelhante a uma agulha, preenchida com veneno que ela mesma produz a partir das flores de glicina. Esse veneno é extremamente letal para os Onis, permitindo que Shinobu mate a maioria dos mais fracos com um único golpe de sua lâmina. Agora, embora Shinobu nunca tenha manifestado uma marca de caçador de Oni, como os outros Hashira que lutavam ao seu lado, ela fez algo diferente em preparação para a batalha final contra Muzan e suas luas superiores. Antes mesmo desse confronto, Shinobu consumiu enormes quantidades de flores de glicina, garantindo que seu sangue fosse completamente saturado pelo veneno. Mais tarde, durante sua luta contra Doma, ela revela que ingeriu 37 quilos de veneno, o que equivale a 700 vezes a dose letal para Onis comuns, uma dose potente e letal. Sem saber disso, Doma conseguiu derrotar e absorver Shinobu, um erro que custaria muito. Porém, ao fazer isso, ele também absorveu o veneno dentro dela. Logo em seguida, seu corpo começou a dissolver, perdendo força, o que eventualmente permitiu que os outros caçadores o derrotassem, ajudando os outros caçadores a salvar o dia. Mitsuri Kanoji. Mitsuri é um dos caçadores de Oni mais fortes quando o assunto é força bruta, já que ela possui uma densidade muscular quase 8 vezes maior do que a de um ser humano comum. Isso a torna extremamente poderosa e ainda lhe concede grande flexibilidade, algo que ela incorpora em suas técnicas de respiração do amor. Em sua forma final, Mitsuri manifesta uma marca de caçador de Oni, que aparece como 2 corações perto do pescoço. Essa marca lhe dá um enorme aumento de velocidade, força e reflexo, tornando sua respiração de amor ainda mais perigosa. Nesse estado, Mitsuri foi forte o suficiente para enfrentar Zohatuken, e mais tarde, chegou até arrancar um dos braços de Muzan durante a batalha final. Quando se trata de mulheres incríveis, ela certamente está no topo da lista. Michikatsu Tsunikuni. Michikatsu foi um dos mais fortes caçadores de Oni que já existiram, e o único usuário conhecido da respiração da lua. Ele e seu irmão foram os 2 primeiros caçadores a despertar a marca do caçador de Oni, e também os únicos caçadores a sobreviverem após 25 anos. Michikatsu conseguiu isso ao aceitar o poder de Buzan, o que o transformou em um dos Onis mais fortes de todos. Depois dessa mudança, Michikatsu passou a chamar Kokushibo, e se tornou o soldado mais confiável de Muzan, ocupando o posto da Lua Superior 1. A forma demoníaca de Michikatsu era grotesca, com pele acinzentada e 6 olhos enormes cobrindo seu rosto. No entanto, quando Sanemi e Gyomei o decapitaram durante a batalha final, ele se transformou novamente. Depois de regenerar a cabeça, também cresceu enormes chifres e tentáculos afiados por todo o corpo. Nesse estado, Kokushibo se torna praticamente imparável, e nem mesmo o poder combinado dos 3 Hashira mais fortes foi suficiente para derrotá-lo. O único motivo da sua derrota foi o fato de ele perceber que estava errado e desistir. Obanai Iguro. Mesmo com sua natureza calma e tímida, Obanai ocupa um lugar entre os Hashiras mais traiçoeiros em batalha, graças às suas técnicas de respiração da serpente. Ele usa uma estranha espada Nichirin curva que se move como uma cobra, e ainda conta com a ajuda de sua companheira Serpente para compensar o fato de ser cego em um dos olhos. Sim, é um cara bem excêntrico. Como a maioria dos outros Hashira, Obanai manifestou a marca de caçadores de Oni através de um intenso treinamento, e conseguiu até mesmo transformar sua espada de Nichirin em vermelha. A marca em si se manifesta com 3 longas serpentes indo em seu antebraço esquerdo, até o ombro e a região do peito. Esses sinais lhe concedem grandes aumentos de velocidade e força, permitindo ataques ainda mais poderosos que antes. Embora não seja necessariamente uma forma final, Obanai também tira sua máscara durante a batalha final, revelando as cicatrizes em sua boca, o que o deixa com uma aparência ainda mais intimidadora. Nesse estado, ele conseguiu ajudar a segurar Muzan junto com Tanjiro, permitindo que os caçadores de Oni tivessem vantagem até o nascer do sol. Ainda restam 10 formas finais para cobrir, e a última delas é absolutamente insana: Gyomei Himejima, um verdadeiro monstro em forma de homem. Gyomei é tanto mais velho quanto mais forte dos Hashira, no corpo de caçadores de Oni. O fato mais interessante sobre ele é que nasceu cego, mas mesmo assim conseguiu superar todos os seus companheiros, usando a respiração de pedra e seu enorme mangá com espinhos. Gyomei pode facilmente decapitar até os Onis mais poderosos. Ele mostrou isso claramente quando conseguiu decapitar Muzan sem esforço durante o primeiro encontro na Mansão das Borboletas. Sua força só aumentou ainda mais durante o arco do Castelo Infinito, e eventualmente ele foi capaz de enfrentar tanto Kokushibo quanto Muzan de frente. Gyomei aprendeu a manifestar sua marca de caçador de Oni com mais facilidade que alguns dos outros Hashira, e ela apareceu em seus antebraços com fissuras negras, parecendo rachaduras causadas por um terremoto. Com a marca ativada, ele se tornou ainda mais brutalmente forte, embora sempre mantivesse sua calma tranquila, que escondia seu poder imenso. Durante a batalha final, ele também conseguiu tornar suas correntes Nichirin vermelhas ao golpeá-las contra a katana de Sanemi, tornando-as ainda mais poderosas. Em sua forma final, Gyomei conseguiu acessar o mundo transparente durante a luta, e chegando a uma dimensão completamente diferente,
que lhe deu uma vantagem incrível sobre os inimigos. Sem Gyome, a luta contra Muzan provavelmente teria terminado muito mal para os caçadores, já que ele foi fundamental para deter o Oni original. Sanemi Shinaguzawa. Sanemi é o segundo Hashira mais rápido e usuário de respiração do vento, devido à sua infância difícil. É compreensível porque ele parece um pouco desequilibrado quando o conhecemos na história. Sua respiração de vento já é muito poderosa, mas Sanemi aumenta ainda mais sua velocidade e força ao despertar sua marca de caçador de Oni. Ela se manifesta como uma cata-vento verde com pontos em ambos os lados, aparecendo em sua bochecha direita durante a luta contra Kokushibo. O despertar da marca também ajuda Sanemi a melhorar outra habilidade que ele vinha desenvolvida há muito tempo, o melhor controle de seus músculos e sangue. Isso porque Sanemi possui um tipo especial de sangue conhecido como sangue Marek, que coagula muito rapidamente. Isso, combinado com seu forte controle muscular, permite que ele pare o fluxo do sangue de ferimentos abertos em pouco tempo, possibilitando que ele continue lutando apesar das lesões. Durante a batalha final, ele também transforma sua espada de Nichiren em vermelha ao golpeá-la contra o Gyu, permitindo que eles interrompam a regeneração de Muzan e ganhem vantagem. Hantengo. Hantengo era a Lua Superior 4 e o principal inimigo do arco da Vila dos Ferreiros. Embora tenha aparecido inicialmente como Oni fraco e irritante, ele rapidamente se mostrou um grande problema. Primeiro, começou a se dividir em vários clones que causaram caos por toda a vila. Eventualmente, Genya conseguiu rastrear seu corpo verdadeiro, mas mesmo com toda a sua força, sua espada quebrou quando tentou decapitar Hantengo. Mais tarde, com trabalho em equipe, os caçadores conseguiram lidar com todos os clones de Hantengo, o que forçou o Oni a revelar sua forma final. Em um instante, Hantengo reuniu todos os seus clones e os fundiu com um novo ser chamado Zohakuten. Nessa forma, ele possuía um enorme círculo crescendo em suas costas, com tambores que ativam diferentes artes demoníacas de sangue, dependendo do que precisasse em cada momento. Uma de suas habilidades mais fortes era criar enormes dragões a partir das árvores ao redor, que ele usava para atacar Tanjiro e Mitsuri, fazendo a vida deles um inferno. No entanto, apesar do grande aumento de poder que obteve, ainda não foi suficiente e os caçadores eventualmente encontraram uma forma de detê-lo. No fim, Hantengo morreu como viveu, um covarde choramingando e fugindo pela floresta, implorando para não ser morto. Gyu Tomioka. Gyu, o Hashira da Água, é um lutador habilidoso que usa a respiração da água, a qual aprendeu com Sakonji. Durante as batalhas finais no Castelo Infinito, Gyu ultrapassou seus próprios limites e se tornou ainda mais forte graças à sua marca de caçador de Oni. A marca de Gyu aparece como um rio fluindo do seu lado direito do rosto. Suas técnicas de respiração da água se tornam mais rápidas e poderosas quando a marca se manifesta, o que mais tarde lhe permitiu enfrentar a casa por um bom tempo. Na luta final contra Muzan, ele conseguiu transformar sua espada Nichiren em vermelha após chocá-la contra de Sanemi, o que retardou a regeneração de Muzan. Ele foi um dos poucos a sobreviver à batalha final, mas acabou perdendo o braço direito como consequência. Zenitsu Agatsuma. É difícil acreditar que Zenitsu já foi um dos mais fracos do corpo de caçadores de Oni, tão assustado que só conseguia lutar enquanto dormia. Naquela época, ele só era capaz de usar uma forma, da respiração do trovão, o trovão retumbante e flash. Embora isso seja suficiente para derrotar Onis de nível mais baixo, não seria o bastante para a batalha final. Por isso Zenitsu precisou superar essa fraqueza, aperfeiçoando essa técnica cada vez mais, até chegar à sua versão final, que ele chamou de trovão retumbante flash velocidade divina. No entanto, seu crescimento não parou por aí. Durante a batalha final, ao lutar contra Zaigaku, Zenitsu desenvolveu seu próprio estilo de respiração de trovão, que ele nomeou de Deus do Trovão Flamejante. Usando essa técnica, ele se torna extremamente rápido e cria a imagem de um dragão de relâmpago atrás de si, cortando seus inimigos ao meio em questão de instantes. No final da luta, Zenitsu estava aparentemente no mesmo nível de força que os Hashira. E ainda melhor, finalmente conseguiu lutar estando acordado. Yushiro. Embora não tivéssemos visto muito de Yushiro antes do arco do Castelo Infinito, ele foi fundamental para derrotar o Senhor dos Onis e manter os caçadores vivos. Usando sua arte demoníaca de sangue de venda nos olhos, ele conseguia enxergar através dos olhos de outras pessoas, o que o tornava quase onisciente ao rastrear os caçadores dentro do castelo. No entanto, quando sentiu a morte de Tamayo, tomada pela fúria, ele desbloqueou um novo nível dessa habilidade. Em sua forma final, Yushiro conseguiu controlar a mente daqueles sobre quais usavam sua técnica. Isso lhe permitiu usar a arte demoníaca de sangue de Nakimi contra ela mesma, movendo todos os caçadores para a superfície, enquanto o castelo desmoronava ao redor deles. Mais tarde, ele também ajudou os caçadores com seu conhecimento médico, revivendo Tanjiro e ajudando a curá-lo com um antídoto contra Muzan que ele, Tamayo e Shinobi criaram. Inosuke Hashibira. Embora Inosuke não tenha exatamente uma forma final definida, sua força e poder aumentaram drasticamente ao longo da série, então é justo que ele seja mencionado também. Desde o início, Inosuke se mostrou um verdadeiro louco em batalha, lançando-se de cabeça contra ameaças sem se preocupar com sua própria segurança.
No entanto, com o tempo, aprendemos que ele na verdade é bem inteligente, usando sua enorme flexibilidade e criação selvagem para confundir os adversários. Durante o arco do Castelo Infinito, Inosuke conseguiu aperfeiçoar sua técnica de respiração da fera, o que lhe permitiu enfrentar Doma de igual para igual ao lado de Kanao. Ele também começou a usar a técnica de ação repetitiva para aumentar sua força, criando uma versão ainda mais poderosa de suas formas de respiração da fera. Yorishi Tsugikuni. Yorishi foi o caçador de Oni mais forte que já existiu. Ele foi também quem criou o estilo original da respiração do sol, e ensinou outros caçadores a usá-lo também. Yorishi era o irmão gêmeo mais novo de Michikatsu, mas diferente de seu irmão, decidiu permanecer humano e lutar contra os Onis por toda a sua vida. Ele também foi a primeira pessoa a manifestar completamente uma marca, que aparecia como chamas ao lado esquerdo da cabeça, semelhante a de Tanjiro. Além da marca, Yorishi tinha acesso a todas as outras habilidades dos caçadores de Oni, com a espada de Nichiren vermelha, mundo transparente e estado de auto-abnegação, o que lhe dava uma enorme vantagem contra qualquer Oni que enfrentasse. Com tudo isso, Yorishi já era o caçador mais forte de todos, mas acredite ou não, essa não é a sua forma final. Em um ponto de sua vida, Yorishi enfrentou o próprio rei dos Onis, Muzan. Apesar da força de Muzan, Yorishi conseguiu se manter firme e no meio da batalha desenvolveu uma nova forma da respiração do sol, feita especificamente para matar Muzan. Essa forma é chamada de 13ª forma. Consiste em Yorishi executar repetitivamente as 12 formas da respiração do sol, tornando seus ataques mais rápidos e precisos. O mais impressionante não foi que Yorishi conseguiu derrotar Muzan nessa forma, mas sim o quão facilmente ele conseguiu. Muzan nunca teve chance. Antes de falarmos da forma final de Muzan, vamos rapidamente cobrir Akaza. Antes de se tornar um Oni, Akaza era apenas um humano chamado Hakuji. Não vou entrar em muitos detalhes de seu passado aqui, mas o que você precisa saber é que, após uma enorme tragédia, Hakuji acabou matando 67 pessoas com as próprias mãos. Isso impressionou Muzan, que não podia acreditar que um humano fosse capaz de tal feito. Então, ofereceu a transformar Hakuji em um Oni. E o resto é história. Como Oni, Akaza ficou muito mais forte e sua aparência também mudou. Ele passou a ter pele cinza, cabelo roxo e linhas azuis por todo o corpo. Vimos Akaza pela primeira vez muito cedo na série, durante o arco do Trem Infinito, onde nos mostrou que nem mesmo os Hashira conseguem se manter forte a um Oni de alta patente. Mais tarde, durante o arco do Castelo Infinito, Akaza permaneceu basicamente igual fisicamente, mas estava muito mais forte, suas habilidades ficaram muito mais poderosas, e ele conseguiu enfrentar Tanjiro e Gyu de igual para igual, mesmo com as marcas de caçadores de Oni deles espertas. Sua técnica de morte destrutiva foi aprimorada, podendo facilmente destruir vários cômodos do Castelo Infinito com apenas um golpe. Enquanto isso, sua agulha da bússola funcionava quase como a técnica do mundo transparente dos caçadores, permitindo que ele prevesse os movimentos dos inimigos. Muzan Kibutsuji. Antes de se tornar um Oni, Muzan sofria uma terrível doença que o deixava frágil e debilitado. Ele procurou em todos os lugares uma cura para sua condição, mas nada funcionava. Eventualmente, o médico tentou um tratamento experimental em Muzan, que acidentalmente transformou no primeiro Oni. Embora agora estivesse curado de sua doença, ele enfrentou outro problema. Ele morreria se fosse exposto à luz do sol, como um vampiro. Desde então, Muzan buscou uma forma de caminhar novamente sob a luz do sol, matando milhões em sua jornada para andar durante o dia. Como Oni, Muzan se tornou uma pessoa vingativa e mesquinha, que transformava outros em Oni sem hesitar, caso isso o ajudasse a atingir seus próprios objetivos. Exatamente como fez com Nezuko, no começo da série. Durante o arco do Castelo Infinito, Muzan se transforma em sua verdadeira forma. Seu cabelo fica branco, enormes tentáculos semelhantes a chicotes surgem de seu braço, e mandíbulas brotam por todo o seu corpo. Nessa forma ele consegue enfrentar todos os caçadores de Oni com facilidade, chegando a ferir gravemente vários Hashira e deixar cicatrizes em outros. No entanto, tudo mudou quando o veneno de Tamayo começou a fazer efeito. Exausto e fatalmente envenenado, Muzan não teve escolha a não ser se transformar em sua forma final aterrorizante. Conforme o sol começa a nascer, ele manipula sua carne para criar uma camada massiva a seu redor. Essa camada assume a forma de um enorme bebê recém-nascido, tentando desesperadamente esconder o corpo principal de Muzan da luz do sol para que não se transforme em cinzas. Isso, porém, não ajudou muito, já que os caçadores de Onis começaram a atravessar essa camada, expondo o verdadeiro corpo de Muzan à luz solar, que o queimou e destruiu diante de seus próprios olhos. Clique nesse próximo vídeo.